A história se passa na mística Montanha do Leão, que parece pacífica o suficiente até o caos irromper. Um súbito reavivamento de energia espiritual desencadeia um tumulto de bestas furiosas, causando uma revolta. Em meio a esse caos, avistamos uma mulher disparando pela montanha, colocando todas as suas forças em sua fuga. Seus pés estão amarrados com cordas, indicando que ela acabou de fazer uma fuga ousada e agora seus captores estão em seu encalço exigindo que ela entregue uma flor misteriosa. Apesar de estar completamente exausta, ela está determinada a não ser capturada. Quando a cena muda, encontramos um grupo de soldados fortemente armados em perseguição fervorosa. Eles gritam para que ela pare, insistindo que é loucura tentar escapar da revolta infundida pela besta, mas então, em meio ao pandemônio, a atenção dela e deles é atraída para a revolta em curso. Perdendo a paciência, um dos soldados decide que já é o suficiente e prepara sua arma, mirando cuidadosamente. Ele começa a atirar nela com seu rifle. É nesse momento que um dos oficiais superiores explode contra ele, exigindo saber quem no mundo lhe deu sinal verde para abrir fogo. Ele repreende o soldado impulsivo, lembrando da besta amarrada abaixo e questionando sua decisão imprudente. Enquanto o oficial superior está repreendendo o soldado, a discussão deles é repentinamente interrompida por um convidado inesperado que deixa o Sr. Bigode Fino praticamente sem palavras, interrompendo sua troca acalorada. É um javali gigante, uma besta mutante feroz. O Sr. Bigode Fino rapidamente aponta que eles acidentalmente chamaram a atenção dessa besta e tudo graças ao atirador irresponsável. O javali investe contra eles com toda a sua força e os soldados entram em pânico, começando a no meio do caos, corra na direção oposta. Bigode Fino grita com eles tentando lhes dar um choque de realidade. Ele grita sobre a comoção, lembrando ao seu esquadrão que tentar fugir de um javali selvagem é inútil, eles simplesmente não conseguem, por mais que queiram. Enquanto seus subordinados fogem de cena, Bigode Fino decide que é hora de intensificar as coisas, acreditando que o medo deles vem da falta de poder de fogo, convencido de que uma grande ameaça requer uma grande resposta. Ele saca a artilharia pesada, uma bazuca gigante, e dispara contra o javali, confiante em sua solução. No entanto, o javali desvia facilmente dos mísseis com uma indiferença que deixa Bigode Fino perplexo. Agora, com apenas um tiro sobrando, a situação parece terrível. De repente, a atmosfera muda quando raios começam a crepitar no ar. Uma nova fera feroz entra na briga e começa a chamar a atenção. Esta criatura eletrificada é nada menos que o Rei das Montanhas, o Leão Dourado. Os soldados, momentaneamente esquecendo de sua situação, não podem deixar de olhar com admiração para a majestosa besta, maravilhados com sua beleza. Um deles até se pergunta em voz alta se o leão é realmente feito de ouro. A curiosidade tomando conta dele, outro soldado, sempre procurando encrenca, decide testar essa teoria. Sem pensar duas vezes, ele começa a atirar no leão dourado, querendo ver se ele é realmente feito de ouro. Mas o leão, completamente imperturbável pelas balas, avança com a graça e a delicadeza de um gato. O leão dourado pula no ar e, com apenas um golpe de sua pata, envia o soldado superzeloso voando na direção oposta, mostrando o verdadeiro poder do Rei das Montanhas. Então, Bigode Fino saca sua arma grande mais uma vez, pronto para explodir tudo, mas no momento em que ele está prestes a puxar o gatilho, o Rei Leão desliza o dedo para dentro do cano da bazuca e a coisa toda explode, levando o pobre soldado junto com ela depois de separar todos os outros. O Rei Leão observa por um momento os corpos sem vida no chão e começa a se culpar por ser forte demais e se amaldiçoa por exagerar. Mas ele não pode evitar, aqueles soldados trouxeram o caos para a Montanha do Leão com toda aquela bobagem de besta amarrada. No fim das contas, eles receberam o que mereciam. Finalmente, somos apresentados oficialmente ao Rei Leão. Seu nome é Lan e ele era órfão, enfrentando muitas dificuldades. Mesmo depois de se formar na faculdade, ele se tornou um orgulhoso trabalhador migrante, mas sua vida mudou drasticamente quando ele acidentalmente atravessou para a Terra Tar, onde a aura espiritual foi revivida. Renascido como a besta demoníaca, o leão dourado Lan agora se vê lutando contra os fardos do sucesso. Cada ação que ele realiza só o torna mais forte graças a um misterioso sistema de power-up que parece ter vida própria. O Rei Leão dá uma olhada rápida para o lado e vê esse javali aterrorizado, completamente perplexo com sua presença. Ágil, o javali dispara na direção oposta. Em seguida, a janela do sistema aparece anunciando que Lan conquistou o javali e ganhou alguns XP no processo. De repente, uma fera feroz parecida com um papagaio aparece elogiando o Rei Leão por sua destreza contra aqueles macacos, mas nosso Rei Leão ignora a bajulação,
dizendo que não fez nada digno de se gabar. Em vez disso, ele muda o foco para a garota que aqueles bandidos estavam perseguindo. A serpente verde, besta demoníaca, interrompe com pesar, informando Alan que a garota foi pega na explosão e caiu na maré das feras ferozes. Agora, o Rei Leão fica em silêncio por um momento. Ele olha do topo da colina enquanto a poeira baixa, vislumbrando uma silhueta no meio de tudo. Conforme nos aproximamos, vemos a leoa caída no chão, com as roupas rasgadas. O Rei Leão caminha até ela, dando uma olhada mais de perto. Ele percebe uma aura estranha cintilando ao redor dela e, sim, ela está definitivamente morta, mas seu corpo ainda está brilhando com essa energia estranha. De repente, o Rei Leão começa a soprar névoa de sua boca nela e, sua alma flutua para fora do corpo com graciosidade, subindo no ar. O Rei Leão está totalmente confuso, mas meio fascinado por tudo. A cena corta para a caverna da corrida da Montanha do Leão, e a mulher está chorando descontroladamente enquanto o Rei Leão tenta confortá-la, dizendo para ela não chorar. Vemos esse, relaxando no trono, curtindo a vida boa. Ele sugere à mulher que se ela não quer ser um fantasma, deve se reencarnar. Então, uma janela de notificação aparece dizendo que o hospedeiro detectado obteve um fantasma e instrui o Rei Leão a se vincular a ele agora. Ele fica louco de medo, como um gatinho assustado vendo a janela do sistema aparecer do nada. Mas, à medida que ele processa a informação, fica ainda mais confuso, porque é a primeira vez que recebe mensagens diretas do sistema, não apenas notificações pontuais. Ele percebe que os dias tranquilos provavelmente acabaram, mas há uma excitação inexplicável crescendo dentro dele. Precisa planejar cuidadosamente o que fazer a seguir, mas por enquanto decide se concentrar em completar a missão. De repente, fogo começa a girar em torno do Rei Leão e então viaja para a mulher fantasma, a tranquilizando para não ficar triste. As chamas se transformam em uma menina confortando a mulher fantasma, dizendo que o rei não quer machucá-la, ele é apenas um pouco direto. Essa mulher verde, que é um demônio de vela verde chamado Zozo, revela que o rei deixou um pouco de energia demoníaca em sua alma, ajudando-a a se condensar em um demônio. Mas mesmo com esse impulso, ela ainda não é um demônio completo porque existem condições como constituição especial e a obsessão do coração. Vou pergunta para a dama fantasma o que está acontecendo com toda aquela caçada humana. A fantasma tranquiliza Zou dizendo que nem todo mundo ali é tão ruim quanto os humanos que a caçaram. Zou então toma um momento, olha em volta e criando coragem, resolve abrir o jogo. Ela revela que é da Vila Mang, que fica no pé da Montanha do Leão. Desde que a energia espiritual voltou, as pessoas têm desaparecido à torto e à direito, e agora só restam 23 pessoas na vila. Zou então conta tudo. Alguns dias atrás, um grupo de homens armados irrompeu na Vila Mang, aninhada no lado norte do Rio da Montanha. Imagine a cena. Os intrusos estão armados até os dentes, com cães farejadores prontos para o ataque, e estão enfrentando civis comuns. Os soldados gritam ordens para que as pessoas se escondam na floresta, ameaçando-as com violência. Mas tem um velho ajoelhado no chão, implorando para que esses soldados não o mandem embora e a seu neto, que desapareceu na floresta antes. O pobre homem implora por misericórdia, mas esses soldados idiotas não dão trégua a ninguém para aterrorizar os outros. Um deles bate impiedosamente no velho com a arma e depois aponta para o neto do velho, dizendo que os dois vão entrar na floresta. Finalmente, eles empurram o velho com força para dentro da mata com o cão em seu encalço, observando atentamente enquanto o velho caminha pela floresta. Seu corpo inteiro começa a doer, tremendo, veias saltando de tanta intensidade. Redemoinhos escuros e furiosos parecem se reunir ao redor dele e, antes que você perceba, ele desaparece no ar, engolido por esta névoa negra. Os soldados, de olhos arregalados, não conseguem acreditar no que acabaram de testemunhar, o velho desaparecendo no ar. Os civis restantes entram em terror, perguntando-se o que diabos está acontecendo. Então, um dos soldados pega um menino da multidão, arrasta-o para a floresta e o joga lá. Junto com o cachorro, após jogar o menino na névoa, o soldado chama o próximo civil para se adiantar. Ninguém se mexe, mas ele repete a ordem e, eventualmente, outra pobre alma é jogada à força na névoa. Isso continua, soldados apenas jogando esses moradores na névoa misteriosa para explorar os caminhos. Cada aldeão é enviado e desaparece depois de um tempo. Quando um some, eles empurram o próximo para dentro. Devagar, mas com certeza, os aldeões desaparecem um por um. Finalmente, a vez de suling ao entrar na nevoa misteriosa, ela percebe que a densa nevoa negra tem efeito alucinógeno. Antes que perceba, ela está correndo inconscientemente em uma direção só. Na névoa, ela vê seus pais parados ali, chamando por eles.
De repente, ela sai do transe apenas para encontrar seus pais desaparecidos e a si mesma caindo em um poço. Lá, ela vê uma flor na frente dela e percebe o objetivo daquele grupo, a flor e o caixão escondido na névoa. Su Ling continua contando tudo sobre como aquelas pessoas mataram os aldeões e seus pais foram forçados a entrar na névoa negra, desaparecendo como os outros. Ela está determinada a não deixá-los impunes. Não podia destruir o caixão, mas fez algo ousado: comeu a flor. Depois de engolir a flor, ela se sentiu leve como uma pena, capaz de ver claramente no escuro. Logo aqueles homens apareceram e pegaram o caixão, apenas para perceber que a flor estava faltando. O líder deles agarrou um soldado pelo colar, exigindo tanto o caixão quanto a flor. Ele ameaça não pagar um único centavo se eles não encontrarem a flor, sugerindo que Su Ling possa ter pegado, mas ele não se importa, só quer que a flor seja encontrada e instrui o soldado para simplesmente matar a garota no local. Então, o soldado continua perseguindo Su Ling até que ela finalmente chega à Montanha do Leão. A vela verde está fervendo de raiva pensando naqueles humanos implacáveis enquanto o Rei Leão percebe que Sui devorou o fluxo do caixão espiritual, garantindo a ela uma constituição especial. A única obsessão que ele sente nela é vingança. O Rei Leão estica o corpo, descansando um momento em seu trono, e percebe que a flor deve ser algo valioso para deixar aqueles mercenários malucos por ela. Além disso, ele está se sentindo incomodado porque todo esse drama aconteceu no pé de sua Montanha dos Leões. Ele não pode relaxar até descobrir exatamente o que aconteceu com a energia espiritual surgindo pela primeira vez e todas as forças já se movimentando. Ele se pergunta que mudanças a segunda onda de energia espiritual trará. Ele conclui que precisa de olhos do lado de fora. Como o sistema deu luz verde para comprar Sui e tê-la como companheira, ele não se importa mais com a origem dela. Então, ele a propõe se tornar seu fantasma, o que colocaria a matéria dela sob o controle dele. Ele pergunta se ela está disposta a se tornar seu fantasma. Um pesado silêncio envolve Sui e ela começa a soluçar, mas logo concorda com a proposta do Rei Leão. Após a vinculação bem-sucedida do fantasma, o sistema revela que essa ação desencadeou a missão Corrente Fantasma para o Rei Leão, com a recompensa sendo fragmentos de um corpo jovem. Além disso, 10 fragmentos de corpo jovem podem ser trocados por um corpo jovem. A notícia atinge o Rei Leão como um trem desgovernado quando ele percebe a oportunidade de se tornar humano. Neste ponto, descobrimos que desde que o Rei Leão renasceu como o Leão Dourado, ele está equipado com um sistema que continuamente aumenta sua força, um fenômeno inédito até hoje. O sistema lhe deu uma missão e uma misteriosa oportunidade como recompensa. Enquanto ele olha para a janela do sistema, ponderando sobre essa oportunidade intrigante, ele decide dar uma olhada. Um fragmento jovem do corpo. Ao descobrir esses fragmentos, o Rei Leão percebe que eles podem regenerar seu corpo humano por um dia. E 10 deles podem ser trocados por um corpo jovem completo. Entendendo que esses fragmentos são a recompensa que busca, ele se volta para Su Ling e pergunta sobre sua obsessão. Imaginando se seria vingança, Su Ling se rende imediatamente, afirmando que jamais ousaria causar problemas ao rei. Ela explica que Zhou Ling, agora fantasma do rei, já se sente em paz. Apesar de jovem, Su Ling demonstra uma maturidade impressionante, pois está preocupada com o destino de seus entes queridos e não deseja que seus corpos, mesmo após a morte, fiquem expostos na savana. Ao ouvir isso, o Rei Leão solta uma névoa roxa de sua boca. A névoa se transforma em um pequeno leão dourado, clone do próprio rei. O leão dourado se apresenta como protetor de Su Ling e jura acompanhá-la. Ele a alerta sobre a iminente chegada da segunda energia espiritual, avisando que não só a horda de bestas voltará a atacar, mas a Montanha do Leão passará por mudanças. O corpo principal do Rei Leão precisa permanecer para proteger o local. Mais uma vez, o Rei Leão sopra, conjurando uma arma e a atirando para Su Ling. Ela a pega prontamente, e uma explosão de pressão e fuma envolve a área. A arma é uma adaga, mas não qualquer adaga. É uma presa da besta incrivelmente afiada, infundida com a energia do rei. Ele a avisa que haverá muita névoa negra e caminhos difíceis pela frente, e ter uma arma afiada será bem útil. Su Ling, tocada pelo gesto, chora de gratidão ao Rei Leão. É um momento de emoção compartilhada. De repente, a mulher da vela começa a girar em um turbilhão. Ficando furiosa após se transformar em uma luz azul, ela explica que, como o caminho à frente estará encoberto por uma névoa negra e difícil de navegar, eles precisarão de luz. Agradecendo prontamente a gentil senhora da vela por seu gesto perto do pé da montanha, perto do riacho da montanha da vila de Mang, o trio caminha junto. Suin revela que foi aqui que os aldeões desapareceram.
A Senhora da Vela então pergunta sobre a névoa negra. Suin, como mencionado anteriormente, explica que depois que aquelas pessoas moveram o caixão, a névoa negra desapareceu. No entanto, ela percebe que a energia Yin aqui está excepcionalmente densa. Enquanto continuam caminhando, eles se deparam com alguns esqueletos. Suin reconhece imediatamente um deles como seu avô, identificado por sua camisa. Dominada pela emoção, ela irrompe em lágrimas, percebendo que eles foram mortos pela névoa negra. A Senhora da Vela levanta uma questão preocupante, observando que esses indivíduos morreram ontem, mas seus corpos já se transformaram em ossos, o que é altamente suspeito. Parece que o Rei Leão descobriu algo a mais. Ele solta um rugido, levanta a mão em direção ao céu, cintilando com energia roxa, e então começa a cantar palavras mágicas. Se todo o karma der frutos, aqueles que fizeram boas ações devem desfrutar de uma vida pacífica. Seus cânticos continuam e logo a luz azul dança em torno dos esqueletos. A essência da vida desses esqueletos sai voando para o céu, como se suas almas tivessem encontrado paz. Suin e o Rei Leão ficam satisfeitos ao ver seu truque funcionar. Ele explica que purificou as almas atormentadas, permitindo que elas reentrem no ciclo da reencarnação. Mas, no fundo, o Rei Leão tinha um motivo oculto. Se muitas almas atormentadas permanecessem ali, elas perturbariam a energia espiritual da Montanha do Leão, causando problemas. Finalmente, eles se certificam de enterrar todos os cadáveres próximos, na esperança de que possam descansar em paz. É um final agridoce. No mesmo momento, embora haja um certo fechamento para aquelas almas perdidas, Suin ainda guarda preocupações, já que não encontrou seus pais. Então, a pequena dama da vela decide se aventurar mais fundo na floresta para procurá-los, enquanto Suin segue adiante. O olfato afiado do Rei Leão sente algo à frente. Ele imediatamente avisa seus companheiros para ficarem em alerta máximo. Mesmo em menor número, ele captou o cheiro de pólvora, indicando que os soldados à frente estão armados e prontos para atacar. Suin prontamente menciona que é ali que o caixão anterior estava, indicando que aquelas pessoas ainda estão por perto. Observando os soldados, os vemos comendo. Um deles reclama que foram enganados por uma simples pirralha que pegou a flor bem debaixo do nariz deles. Ele está decidido a capturá-la e fazê-la pagar o preço com tortura, seguida de sua morte. Outro soldado comenta sobre o talento do primeiro para a tortura, mas o soldado atrás dele o manda calar a boca e comer. No entanto, outro soldado, olhando para os cadáveres próximos, observa que a refeição deles pode ficar pesada se continuarem comendo na presença dos dois corpos. Enquanto gira um palito entre os dentes, ele interroga os cadáveres sobre o paradeiro da pirralha, esmagando o crânio de um deles. Ele afirma que eles são os pais da garota, provocando-a dizendo que se ela quiser encontrá-los, terá que voltar ali. Esses soldados desprezíveis então riem loucamente, regozijando-se em sua crueldade. Suin, ao testemunhar a humilhação de seus pais, está à beira de perder o controle. Segurando firmemente a adaga do Rei Leão, ela está pronta para liberar sua fúria, mas o Rei Leão a incentiva a esperar porque outra pessoa está se aproximando. De repente, um helicóptero militar surge no céu e uma figura misteriosa desce dele. Os soldados próximos ficam empolgados com a chegada do líder deles, Mayan. A cena amplia e vemos uma ruiva com cicatrizes no rosto, um físico formidável e seios impressionantes, maiores que a minha cabeça, é claro. Mayan imediatamente pergunta sobre a missão, a flor e por que eles só conseguiram recuperar o caixão, mas não a flor. Essa mulher é Mayan da organização Juin e leva a sério. O lacaio menciona que a flor está sendo procurada e deve estar com uma garota da Vila Mang. No entanto, Mayan declara que não se importa com a flor porque o verdadeiro tesouro está dentro do caixão. Com determinação, ela pula no ar e pousa onde o caixão estava, explicando que o que procura é a terra do caixão onde 49 almas perdidas jazem há 81 anos. Ela segura a terra na mão, cintilando com partículas brilhantes. O Rei Leão reconhece este item raro. A notificação também confirma a detecção do solo das 3 almas da vida neste momento. O Rei Leão está coçando a cabeça depois de ativar seu atributo de inteligência, o que lhe permite ver as veias nas mãos com clareza enquanto olha em volta. Ele começa a olhar para sua companheira serpente, que então cora ao interpretar mal a situação. Mas o Rei Leão rapidamente desvia o olhar para dissipar a tensão constrangedora, porém romântica, que preenche o ar. Ele reflete sobre como, apesar do sistema torná-lo mais forte, não importa o que ele faça, ele nunca despertou uma habilidade tão especial antes. Ele consegue até ver a energia espiritual surgindo nas veias, enquanto olha em volta, parece que ele tirou a sorte grande.
Enquanto isso, nas ruínas do sarcófago da montanha do norte da Vila Mang, os soldados perguntam a Lord Mayan se o solo das 3 almas da vida é realmente tão precioso e se é uma grande conquista. Com um sorriso atrevido, Mayan responde que o que ela deseja não é uma grande. As guerreiras aterrorizadas por seus motivos ocultos a asseguram nervosamente que não contarão a ninguém seu segredo. No entanto, o sorriso dela revela que já descobriu tudo e rapidamente derruba os 2 traidores com sua lâmina, afirmando seu domínio. A senhora sorri como uma maníaca, delirando com o fato de Louis ter usado seu tesouro salvador e vasta mão de obra e recursos para encontrar o tesouro, apenas para ela roubar tudo para si. O solo das 3 almas é muito mais mágico e especial. Com um sorriso sinistro, ela estende a mão e espirra um pouco de sangue na rocha, continuando a repreender Louis por sua tolice enquanto o provoca. A senhora fantasma, fervendo de frustração, ataca a senhora gorila por trás. A senhora gorila rapidamente se vira e balança sua espada ferozmente. É por pouco para a senhora fantasma que escapa por pouco da decapitação. Enquanto isso, à margem, a senhora Vela está pirando, se perguntando como a senhora gorila consegue ver Zhao Ling. De volta para Zhao Ling, que está sentada no chão segurando a cabeça, ela está pirando porque, como fantasma, tecnicamente não deveria ter que se esquivar daquele ataque, mas o fez inconscientemente de qualquer maneira. Acontece que a senhora gorila não consegue ver a senhora fantasma rondando, mas ei, ela tem um truque na manga. Ela pega em sua bolsa e tira uns óculos que podem ver através de qualquer coisa. Finalmente, ela vê a senhora fantasma parada bem na sua frente, mas apenas ignora a presença de Zhao Ling, chamando-a de nada mais do que um fantasminha. Enquanto isso, a senhora fantasma fica cada vez mais furiosa, decidida a vingar seus pais, mas a senhora gorila apenas dá de ombros casualmente, perguntando quando ela supostamente matou seus pais. A senhora fantasma fica incrédula, como alguém poderia, ela não lembra de ter matado ninguém, mas a gorila tem uma resposta rápida dizendo que é como tentar se lembrar qual formiga ela esmagou ontem num acesso de raiva. A mulher fantasma pula no ar, lançando insultos contra a gorila e, assim mesmo, o choque de espadas entre elas inicia uma troca frenética de aço e fúria. É um confronto épico, com muito sarcasmo casual. Agora, a Unch do Rei Leão se provou verdadeira, a gorila consegue ver a perna de Zhao, mas o que é realmente estranho é que ela não parece chocada ou assustada. Isso dispara alarmes na mente do Rei Leão, talvez não seja o primeiro rodeio dela com fantasmas e ela saiba exatamente como lidar com eles. De repente, o Rei Leão sente problema se formando e rapidamente usa sua habilidade de dragão de experiência dourada para absorver água, lançando uma corda amarela em direção à mulher fantasma que está levando golpe após golpe da gorila. A mulher fantasma sabe que não tem um corpo físico, então como essa gorila está conseguindo acertá-la? É quando a gorila sorri maliciosamente, revelando que sua espada é feita especificamente para lidar com fantasmas. Depois de lutar por um bom tempo, ela percebe que precisa desviar desses ataques e também encontrar alguns pontos cegos para atacar. A mulher fantasma se meteu em uma encrenca com as habilidades de espada de longo alcance da gorila. Mas ela não é de desistir facilmente. Percebendo uma brecha nas defesas da gorila, ela tenta fazer seu movimento, mas acaba sendo pega pelo pescoço. Vendo isso, a mulher Vela começa a surtar, implorando para o Rei Leão intervir e salvar o dia, mas o Rei Leão, calmo como pepino, decide deixar a mulher fantasma cuidar das coisas sozinha, lembrando-a que se vingar é meio que o trabalho dela agora. No entanto, ele a protege usando uma energia roxa chique para bagunçar com a pulseira da garota gorila. Embora ela não saiba de nada, continua balançando sua espada como se não fosse nada demais. De repente, a mulher gorila percebe que sua pulseira não está funcionando e, antes que possa descobrir o que está acontecendo, a mulher fantasma já está avançando contra ela com a adaga na mão, colocando-a bem contra o pescoço. Confusa e pega de surpresa, a mulher gorila bate no chão como um saco de batatas. Depois disso, a adaga encontra seu alvo, com a mulher gorila no chão. A mulher fantasma caminha confiante em direção ao Rei Leão. O Rei Leão também fica meio impressionado e a elogia por se defender em sua primeira luta real. Então, o Rei Leão revela um grande segredo: a pulseira da garota gorila é basicamente um dispositivo de detecção de intenção de matar. Toda vez que uma ameaça surge, a pulseira aponta para a direção do perigo, ajudando-a a desviar de ataques como uma profissional. É bem discreto e ela até usou para confirmar a existência da mulher fantasma, confiando mais nele do que em seus próprios olhos. Mas a confiança excessiva na pulseira provou ser fatal e agora ela está sem vida no chão, cortesia de sua própria imprudência.
O Rei Leão também desempenhou seu papel liberando sua própria intenção de matar para bagunçar seus sentidos, criando uma abertura para a Mulher Fantasma atacar. Agora ele se vira para a Mulher Fantasma e a avisa para não ser imprudente no futuro. Bem na hora que você pensa que tudo acabou, Ka faz um retorno dramático, surgindo na cena e acusando a Mulher Fantasma de receber ajuda de forasteiros.